21h48 de uma sexta-feira comum. Eu tava descendo a rua de paralelepípedo ali na Vila Matilde, com o moletom fechado até o pescoço, porque setembro em São Paulo tem aquele frio úmido que não parece frio no termômetro, mas gruda na pele. O barulho do trânsito vinha lá de longe, abafado, e o cheiro de churrasquinho de esquina misturava com fumaça de ônibus. Eu só queria chegar no boteco do Carlinhos, tomar uma cerveja gelada e esquecer o resto. Foi quando eu ouvi a voz dela, bem perto, bem nítida, como se tivesse entrado dentro do meu ouvido. Você cresceu, hein? Eu virei no susto. O coração deu aquele pulo idiota, como se eu tivesse feito algo errado. Ela estava parada na calçada, do lado do portão de ferro de uma casa antiga, iluminada pela luz amarelada de um poste. Cabelo preso num coque meio bagunçado, uma blusa de manga longa cor vinho e um jeans que parecia ter sido feito para ela. O olhar dela era uma mistura de surpresa e... eu não sei, alguma coisa que dava vontade de ficar. Eu engoli seco, tentando lembrar como respirar. Gostou do resultado? Eu respondi, meio no reflexo, meio no desafio. Ela soltou um risinho curto, daqueles que não é pra chamar atenção, mas chama. E naquele segundo, eu juro que tudo ficou mais silencioso, até o barulho do ônibus pareceu longe. Antes de começar, deixa eu te contar direito, porque essa é a história de como eu achei que estava só reencontrando alguém da minha adolescência e acabei descobrindo um tipo de amor que eu nem sabia que ainda tinha espaço dentro de mim. E antes de continuar, se você gosta de história romântica de verdade, daquelas que dão um nó no peito e um sorriso bobo no final, deixa seu like e se inscreve no canal. Agora vem comigo porque essa história vai te surpreender do começo ao fim, e eu ainda fico meio sem acreditar quando lembro daquele Você Cresceu, na calçada da Vila Matilde. Meu nome é Matheus Henrique Ferreira, eu tinha 29 anos naquela época e eu trabalhava como técnico de manutenção de elevadores. Não tinha glamour nenhum, era graxa na mão, uniforme azul com o nome bordado, mochila pesada e o celular da firma apitando com chamado em hora que não era hora. Eu acordava todo dia às 5h40 com o despertador tocando uma música irritante, e eu ficava uns segundos olhando pro teto do meu quarto, ouvindo os barulhos do prédio acordando junto comigo, chuveiro ligado, porta batendo, alguém arrastando cadeira. Eu levantava, fazia um café preto forte que deixava a cozinha com cheiro de vida e metia um pão na chapa com manteiga, às vezes um ovo quando eu estava mais animado. Eu comia em pé mesmo porque meu apartamento no Tatuapé é pequeno, daqueles de 2 cômodos e uma varanda que dava para ver mais a parede do prédio da frente do que o céu. Tinha um sofá velho herdado da minha tia afundado no meio, uma TV de 42 polegadas que eu tinha comprado em 12 vezes e um fogão que só funcionava 3 bocas. A quarta eu chamava de decorativa, de tão inútil. Eu pegava o metrô no Tatuapé, lotado, óbvio. Aquele empurra-empurra que é quase um abraço coletivo forçado. Eu sempre com a marmita na mochila, arroz, feijão, frango e uma salada que eu fingia que era para ser saudável. Meu trampo era rodar São Paulo inteira. Um dia eu tava em Prédio Chique na Paulista, no outro eu tava em condomínio na Quebrada, ouvindo a criançada correndo no corredor e o som alto de alguma casa. E eu gostava disso. Gostava porque o elevador é uma parada engraçada. Ele sobe e desce todo dia, leva gente feliz, triste, apressada, gente que não olha na cara de ninguém. E ele precisa funcionar, independente do drama do mundo. Eu era meio assim também, funcionando. Porque uns 4 anos antes eu tinha tomado uma rasteira bonita da vida. Eu namorava sério com uma menina chamada Bruna. A gente tava no quase noiva, sabe? Aquela fase de olhar apartamento, fazer conta, falar quando a gente casar. Aí eu descobri, por um amigo ainda por cima, que ela tava me traindo com um cara do trabalho dela. Não foi nem só a traição, foi o jeito que eu me senti pequeno, otário, substituível. Eu lembro de ficar sentado no sofá afundado da minha tia com o celular na mão, lendo as mensagens que eu nunca devia ter visto. O peito apertado, a garganta seca e aquela sensação de que, dali pra frente, confiar em alguém ia ser sempre um risco alto demais. Desde então eu meio que me fechei pra esse negócio de se jogar. Eu tinha minhas ficadas, umas conversas que não iam pra lugar nenhum, e eu dizia pra mim mesmo que tava de boa. Meu estado emocional era isso, uma solidão escolhida, uma rotina segura, controlada. Eu sabia o que esperar do meu dia, eu sabia a hora que eu ia dormir, eu sabia que ninguém ia me surpreender com uma bomba no colo. Minha vida social era simples. No trampo eu tinha uns amigos, principalmente o Gabriel, o Gabi, que era meu parceiro de equipe e meu amigo desde a escola. A gente se conhecia desde moleque, desde a época que eu era magrelo e tinha espinha e vergonha de tudo. No fim de semana, rolava sinuca no boteco do Carlinhos, ali perto da Vila Matilde, futebol de várzea quando dava, uma cerveja gelada e aquela resenha que faz o tempo ficar mais leve. Nada além disso. Foi por isso que eu lembrei exatamente do dia 12 de setembro. Lembro porque era aniversário da minha irmã mais nova, a Letícia.
Eu tinha prometido passar na casa da minha mãe depois do trabalho para levar um bolo simples que eu tinha encomendado, daqueles de chocolate com granulado, bem clássico, e dar um abraço nela. Só que às 19 horas em ponto, o celular da firma tocou com um chamado urgente. Elevador travado num prédio antigo, gente presa. E quando tem gente presa, você vai, não importa se o bolo tá derretendo no banco de trás. Eu cheguei no prédio umas 19h40. Era um prédio de 4 andares, daqueles antigos, com um azulejo meio amarelo na entrada e cheiro de desinfetante barato no corredor. A noite estava fria para setembro, aquele frio úmido típico de São Paulo que entra pela roupa. Eu sentia a mão gelada segurando minha maleta de ferramentas e o metal parecia morder meus dedos. Tinha uma senhora na portaria falando alto, nervosa, criança chorando. O som do elevador fazendo um claque estranho, como se fosse um bicho engasgado. Eu fui pro poço do elevador, abri o painel com a chave e comecei a trabalhar. O barulho das ferramentas ecoava e eu suava apesar do frio. Suor frio mesmo, escorrendo pelas costas. Eu ouvia a respiração das pessoas presas lá dentro, aquela ansiedade que contamina. Quando eu consegui destravar e abrir a porta, a luz lá dentro piscou. Um casal saiu apressado, um menino com a mãe, todo mundo falando ao mesmo tempo. Nossa, graças a Deus, achei que ia morrer, nunca mais entro nisso. E aí ela saiu. Primeira coisa que eu notei foi a postura. Ela não saiu correndo nem saiu reclamando. Ela saiu devagar, como se tivesse decidido não deixar o medo andar nela. Ela tinha mais ou menos 1,70, talvez 1,72, e usava um casaco vinho, aquele tom que fica entre vermelho e roxo, e um lenço claro no pescoço. O cabelo dela era castanho escuro, preso baixo, mas com umas mechas soltas emoldurando o rosto. O rosto, cara, o rosto dela era bonito de um jeito que não era modelo de revista. Era bonito de verdade, de quem sorri com o olho, de quem já viveu umas coisas. Os olhos dela eram grandes, castanhos, e tinham uma luz meio cansada, como se ela tivesse acabado de atravessar um dia longo, e ainda assim estava de pé. Ela me olhou, e eu senti como se tivesse levado a um choque suave. Não doía, mas acordava. Obrigada, ela disse, com a voz um pouco rouca. Sério, eu odeio elevador, mas eu tava carregando sacola demais para subir escada. Eu sorri meio torto, limpando a mão na calça do uniforme, tentando parecer profissional e não um cara que esqueceu como funciona uma conversa. Imagina, faz parte do trampo. Tá tudo bem? Você passou mal? Não, só fiquei meio... Nossa, sabe? Dá uma claustrofobia. Sei. Poxa, mas já foi. Pode ficar de boa. Ela respirou fundo e eu reparei numa aliança. Não no dedo, não tinha. Mas tinha uma marquinha clara no lugar. Uma marca de quem já usou por muito tempo e tirou. Aquilo me pegou de um jeito estranho, como se eu tivesse enxergado uma história ali. Foi quando eu ouvi uma voz lá atrás. Mano, Matheus! Eu virei e vi o Gabi chegando, atrasado como sempre, com a camisa do Corinthians e o sorriso de quem não tem noção do caos. Cê tá aqui? Eu vim trazer a ferramenta que você pediu. E aí, deu certo? Eu ia responder quando o Gabi olhou pra ela e travou por meio segundo. Caraca, Carolina! Ela virou e o rosto dela mudou. Um sorriso apareceu, daqueles que vêm com memória. Gabriel, meu Deus! E aí tudo encaixou. Carolina, a irmã mais velha do meu amigo. A Carol que na minha adolescência era tipo uma lenda. Bonita, mais velha, cheirosa, sempre com um livro na mão ou com uma música tocando no quarto. A Carol que eu via de longe quando ia na casa do Gabi jogar videogame e ficava fingindo que não tava olhando. Eu não via ela fazia, sei lá, mais de 10 anos. O Gabi começou a falar rápido, daquele jeito dele. Você tá morando aqui, eu nem sabia. Você sumiu, a gente... E ela riu, mas tinha uma sombra no riso, e eu senti que tinha coisa ali. Eu tô passando uma temporada. Depois eu explico. Ela olhou pra mim de novo, e aí naquele corredor com cheiro de desinfetante e frio na pele, ela falou. Você cresceu, hein? E eu respondi o que eu respondi. Gostou do resultado? Eu não sei o que me deu. Eu não era de falar assim, mas saiu. E ela gostou. Eu vi, no jeito que ela mordeu de leve o lábio de baixo, como quem segura um sorriso. Depois disso, eu fui embora, com a cabeça girando. Deixei o bolo da Letícia na casa da minha mãe atrasado, tomei bronca, abracei minha irmã, mas eu tava longe. Eu tava naquele corredor, naquele olhar. No dia seguinte, sábado, o Gabi me mandou mensagem cedo. Mano, vamos colar lá em casa hoje. A Carol tá lá. Faz tempo que vocês não se veem, né? KKK. Eu fiquei olhando pro celular um tempo, sentindo uma mistura de ansiedade e um medo idiota.
Medo de quê? De gostar? Eu fui. Claro que eu fui. A casa da mãe do Gabi era na Vila Matilde mesmo, uma casa térrea com quintal, com cheiro de feijão no fogo e rádio ligado baixo. O portão rangia. Eu cheguei com uma sacola de pão francês e um refrigerante, fazendo a pose de tô aqui só pela resenha. Ela estava na cozinha, de costas, mexendo uma panela. Usava uma camiseta branca simples e um shorts jeans. O cabelo solto caía até o meio das costas. Eu fiquei parado um segundo, olhando, e senti um negócio no peito que eu não sentia fazia tempo. Ela virou quando ouviu o barulho e me encarou. Oi, Matheus. Oi, eu disse, a voz saindo meio mais baixa do que eu queria. O Gabi, sem noção nenhuma, se meteu. Vou ali comprar gelo, vocês se viram aí, não briga, hein? E saiu, rindo. Eu fiquei na cozinha com ela. Silêncio, total. Só o barulho da panela borbulhando e o som distante de alguém passando na rua. Então, eu falei, coçando a nuca. Quanto tempo, né? Demais. Ela desligou o fogo e se encostou na pia. Eu nem reconheci você no começo, só depois que você falou, e aí eu vi aqueles olhos. Meus olhos? Uhum, ela sorriu pequeno. Você sempre teve esse olhar de quem tá pensando coisa demais. Eu dei uma risada sem graça. Eu era um moleque. Você era um moleque quietinho. E agora você virou um homem. O jeito que ela falou homem me atravessou. Eu senti calor no rosto. Senti vontade de responder qualquer coisa, mas também senti vontade de ficar quieto e só ouvir. Você tá bem? Eu perguntei, tentando ir pro lado seguro. Ela respirou, e o olhar dela desviou por meio segundo. Quer dizer, tô tentando. A vida dá umas voltas, né? Dá. Ela olhou pro quintal. Tinha uma planta meio torta num vaso, e o sol da manhã batia na parede, fazendo o ambiente parecer mais vivo do que realmente era. E aí ela falou, bem simples, como se fosse só um detalhe. Eu fiquei viúva faz 2 anos. A palavra viúva caiu na cozinha como um copo de vidro quebrando. Eu senti o estômago afundar, não por pena, por respeito, por perceber que aquela sombra no riso dela tinha nome. Caramba, eu sinto muito. Obrigada. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. O nome dele era Daniel. Ele era uma pessoa boa, muito boa, e eu achei que eu tinha encontrado meu pra sempre. Aí ele foi embora. Eu engoli seco. Eu pensei na minha traição, na minha dor, e me senti quase ridículo por ter comparado aquilo com qualquer coisa. Mas a dor é dor, né? Só muda a roupa. Como foi? Eu perguntei, com cuidado. Um acidente de carro. Ela falou sem drama, mas a voz deu uma tremida. Uma batida idiota, uma coisa de segundos. E eu fiquei aqui, tentando entender como é que o mundo continua normal, quando o seu mundo acabou. Eu não sabia o que dizer. Eu só sentia a vontade de estar perto. Eu dei um passo pequeno, devagar, e falei, se você quiser conversar, eu tô aqui. Ela me olhou, e eu vi água nos olhos, mas ela não deixou cair. Orgulho, força, as duas coisas. Você sempre foi fofo, ela disse, tentando brincar. Eu sou técnico de elevador, Carol. Fofo não sei. Ela riu de verdade dessa vez. E esse riso, esse riso me deixou leve. Naquela tarde, o Gabi voltou. A casa encheu. Teve almoço, teve resenha, teve piada. O Carlinhos apareceu com uma cerveja e falou umas besteiras. E eu e ela ficamos naquela dança de olhar e desviar, de falar e calar, como se a gente tivesse medo de admitir o óbvio. Tinha alguma coisa nascendo ali. Na semana seguinte, eu dei um jeito de passar mais vezes por lá. Vim ver o Gabi. Passei aqui porque tava perto. Mentira. Eu tava indo por causa dela. A primeira vez que a gente saiu sozinho foi numa quinta-feira, dia 24 de setembro. Eu lembro porque o céu tava cinza e o vento cortava. Eu mandei mensagem pra ela, com o coração na mão. Você tá fazendo algo hoje? Tava pensando em tomar um café, se você quiser. Demorei uns 5 minutos pra apertar enviar. Quando ela respondeu, quero, eu fiquei olhando pro celular com um sorriso idiota. A gente foi num café na rua Itapura, ali no Tatuapé. Pequeno, com luz baixa e cheiro de pão de queijo saindo do forno. Ela pediu cappuccino. Eu pedi café preto, porque eu era fiel às minhas manias. A gente sentou numa mesa do canto, perto da janela embaçada pelo frio. Eu reparei nas mãos dela segurando a xícara. Dedos finos, uma unha curta, sem frescura, e uma leve marca de calo no polegar, como quem escreve muito ou segura muita coisa. Você ainda lê aqueles livros gigantes? Eu perguntei, tentando puxar assunto do passado. Leio, ela sorriu, mas agora eu leio mais devagar. Às vezes eu releio a mesma página 1000 vezes. Por quê? Porque a cabeça não fica quieta.
Eu assenti. Eu entendo. Ela me olhou. E você? Você tá com alguém? Eu senti o peito apertar. A pergunta era simples, mas vinha com peso. Eu mexi no guardanapo, enrolando entre os dedos. Não. Eu respirei fundo. Faz tempo. Por escolha? Por medo. Eu admiti, sem querer admitir. Eu já me machuquei. Ela ficou em silêncio. Um silêncio confortável, não aquele silêncio de constrangimento. Ela só me olhava como se estivesse guardando cada palavra. Eu também, ela disse, baixinho. E foi ali que eu senti a primeira micro-virada, como se a gente tivesse se encontrado numa ponte. 2 medos diferentes, mas o mesmo vazio. Depois desse café, veio um barzinho pequeno na Moca, veio um passeio no Parque do Piqueri num domingo, veio uma noite de pizza numa pizzaria simples na rua Serra de Bragança. A gente pediu calabresa e marguerita, dividiu uma cerveja e riu quando o garçom trouxe a conta errada. Veio um monte de encontro que não parecia grande coisa, mas era. Porque em cada encontro tinha um gesto pequeno. Ela encostando o joelho no meu por baixo da mesa, como se fosse sem querer, eu abrindo a porta do carro para ela e ficando sem graça. Ela trazendo um livro para me mostrar, dizendo, eu pensei em você quando li isso. Eu lembrando que ela gostava de chocolate meio amargo e aparecendo com uma barrinha da minha mochila como se fosse nada. E a intimidade foi crescendo de um jeito lento, bonito, perigoso. Perigoso porque eu tava me deixando sentir. E sentir, para mim, era abrir a porta do elevador pro desconhecido. Só que junto com a beleza, veio o resto. Sempre vem. No trampo, os caras começaram a falar, porque São Paulo é grande, mas o mundo é pequeno. E o Gabi comentava sem querer, e alguém via a gente junto. Ô Matheus, você tá pegando a irmã do Gabriel? Um colega chamado Leandro perguntou, rindo, numa quarta-feira. Que isso, mano? Eu desconversei, mas o rosto ficou quente. Ela é mais velha, né? Vai te ensinar umas paradas, ele falou. E os outros riram. Eu ri junto por fora. Por dentro me incomodou. Não por ela ser mais velha, isso eu nem ligava. Me incomodou o jeito que as pessoas transformavam um sentimento em fofoca, em piada, em julgamento. E aí teve o obstáculo maior, a família. A mãe do Gabi era de boa, sempre foi. Mas a Ana, irmã do meio, era outra história. A Ana tinha aquele jeito de quem acha que protege o mundo com opinião. Num domingo, a gente estava na casa deles, e eu fui buscar uma cerveja na geladeira quando ouvi a Ana falando com a Carol na sala. Eu não estava ouvindo por querer, mas a casa é pequena, né? Carol, você tá louca, a Ana disse, a voz cortante. O Matheus é amigo do Gabriel, é praticamente um moleque pra você. Ele tem 29, Ana, moleque à força. A Carol respondeu, mas a voz dela estava tensa. E você? Você vai fazer o quê? Vai brincar de namorinho e depois lembrar do Daniel e largar o menino? Ou vai usar ele pra preencher vazio? Isso é justo? Eu parei na cozinha. Minha mão ficou parada no ar. O peito apertou. Eu senti raiva da Ana, mas também senti medo. Medo de ela tá certa. Medo de eu ser só um jeito de a Carol esquecer a dor. Eu voltei pra sala com a cerveja como se não tivesse ouvido. A Carol me olhou. E eu tive a impressão de que ela sabia que eu tinha ouvido. O olhar dela pediu desculpa sem falar. Naquela noite, quando eu deixei ela em casa, a rua estava molhada de uma garoa fina. A luz do poste fazia o asfalto brilhar. A gente ficou parado perto do portão. Eu queria beijar ela. Eu queria muito. Mas eu também queria entender. Carol, eu falei, a voz saindo baixa. Você tá comigo porque você quer mesmo. Ou porque, sei lá, tá tentando dar um jeito? Ela fechou os olhos por um segundo, como se a pergunta doesse. Matheus, ela disse, eu não vou mentir pra você. Tem dias que eu sinto falta dele como se fosse um buraco no peito. Tem dias que eu acordo e a cama parece grande demais. Mas eu não tô te usando. Eu gosto de você. De verdade. Mas e se... Eu engasguei. E se eu for... só um remendo? Ela deu um passo mais perto. A mão dela encostou no meu braço. Quente apesar do frio. Eu senti a pele arrepiar. Você não é remendo. Você é uma chance. Eu respirei fundo e aí eu beijei ela. Não foi beijo de filme com música alta, foi beijo de verdade, com medo e vontade misturados. A boca dela tinha gosto de cerveja e chocolate. A mão dela foi pra minha nuca, firme, como se ela tivesse decidido não fugir. E eu senti uma coisa que eu não sentia há anos. Eu me senti escolhido.
Só que nem tudo é beijo e luz amarela de poste. O passado dela tinha um nome, e ele aparecia, não como fantasma, mas como memória. Às vezes ela ficava quieta do nada. Às vezes ela olhava para um casal na rua e os olhos enchiam, e eu aprendia a não tentar consertar, só estar. Só que tinha outro personagem nessa história, Rodrigo. O Rodrigo era o irmão do Daniel, o marido falecido dela. Ele apareceu numa terça-feira à noite, na porta da casa da mãe do Gabi, quando eu estava lá. Eu ouvi o portão bater e uma voz masculina falando alto. Carol, a gente precisa conversar. Eu fui pro corredor e vi um cara alto, uns 35, barba por fazer, olhos vermelhos de raiva ou de álcool, eu não sei. Ele estava com uma jaqueta preta e a postura de quem acha que tem direito. A Carol ficou dura. Rodrigo, agora não. Agora sim, ele insistiu. Você tá se metendo com esse moleque aí? Sério isso? Eu senti o sangue subir. Mano, respeita. Eu falei, mas eu tentei manter a calma. Ele me olhou de cima a baixo, com desprezo. Quem é você pra falar comigo? Você não sabe de nada. Você não sabe o que meu irmão era pra ela. A Carol respirou fundo e a voz dela saiu firme, mas eu vi a mão dela tremendo. Eu sei o que ele era. Eu vivo isso todo dia, e é exatamente por isso que eu preciso viver de novo. Rodrigo riu, amargo. Viver de novo? Com um técnico de elevador? Você virou piada. Aquilo me cortou. Não pela profissão. Eu tinha orgulho do meu trampo. Me cortou porque eu vi como o julgamento dele vinha de dor, não só de arrogância. Ele estava perdendo o último pedaço do irmão, a viúva. A Carol falou com a voz embargada. Você tá com raiva de mim porque eu não morri junto com ele. Silêncio. Pesado. Até a rua pareceu parar. Rodrigo ficou parado e por um segundo eu vi a máscara cair. Vi um homem cansado, quebrado. Eu só... Ele engoliu. Eu sinto falta dele, Carol. Ela deu um passo. Eu também. Ele saiu sem dizer mais nada, batendo o portão com força. E eu fiquei ali, sentindo que a gente tinha acabado de abrir uma ferida que ainda estava viva. Depois disso, as coisas ficaram mais intensas, como se o mundo tivesse decidido testar a gente. A Ana continuava jogando farpa. No trampo, a zoeira continuava. O Rodrigo continuava aparecendo de vez em quando, sempre com cara fechada, sempre tentando controlar. E eu, que já tinha medo de me machucar, comecei a sentir aquele medo virando sabotagem. Teve uma noite, dia 15 de outubro, que a gente foi jantar num restaurante simples italiano na Moca, na rua Javari. Luz baixa, toalha xadrez, cheiro de molho de tomate e manjericão. A gente pediu macarrão ao sugo e uma taça de vinho barato. Ela estava linda, com uma blusa preta e um batom discreto. E eu pensei, como é que eu tô aqui? Como é que isso tá acontecendo comigo? A conversa estava boa. A gente falou de infância, de música, de sonhos. Eu contei do meu medo de casar depois da Bruna. Ela contou do dia do acidente, de como ela recebeu a ligação, de como ela correu pro hospital e ainda assim chegou tarde. Eu segurei a mão dela por cima da mesa. A mão dela estava quente. A gente ficou assim, em silêncio, só sentindo. Aí eu falei sem pensar. Às vezes eu acho que você nunca vai me amar do jeito que amou ele. A frase saiu e eu quis engolir de volta na hora. Eu vi a expressão dela mudar. Não pra raiva, pra dor. Mateus, a voz dela saiu baixa. Não faz isso. Faz o quê? Eu tentei rir, mas a risada saiu torta. Me coloca numa prova que ninguém passa, ela falou, e os olhos dela ficaram brilhando. Eu não vou apagar o Daniel. Eu não quero apagar. Ele foi parte da minha vida. Mas isso não significa que o que eu sinto por você é menor. É diferente. É outra coisa. Mas e se eu não aguentasse outra coisa? Eu falei, a voz subindo sem querer. E se eu sempre senti que tô competindo com um fantasma? Ela soltou minha mão devagar. Aquilo doeu mais do que se ela tivesse gritado. Você tá desistindo? Ela perguntou. E a palavra desistindo veio com um tremor que partiu meu peito. Eu abri a boca, mas não saía nada. O garçom passou do lado. O som de talheres no prato pareceu alto demais. Eu senti a garganta fechar. Eu só tenho medo, Carol. Ela respirou fundo. Uma lágrima desceu, teimosa, apesar do controle dela. Eu também tenho, ela disse,
todo dia. Eu tenho medo de amar você e perder de novo. Eu tenho medo de me permitir e depois ficar sozinha outra vez. Mas eu tô aqui. Eu senti a culpa bater como um soco, porque eu tava criando um problema onde já tinha dor suficiente. E se não der certo, eu falei, quase sussurrando, e se a gente se machucar? Ela olhou fixo pra mim e falou uma frase que eu nunca esqueço. Então a gente se machuca. Mas pelo menos a gente tentou. Eu fiquei sem ar, porque era verdade, porque era a coisa mais corajosa que eu tinha ouvido. Mesmo assim, naquela noite eu fui covarde. Quando eu deixei ela em casa, eu não beijei. Eu só falei boa noite e fui embora com o peito queimando. Passei o fim de semana inteiro com aquela frase na cabeça. Trabalhei na segunda como um zumbi, consertando o elevador no automático, ouvindo o din de andar e pensando no e se. Na terça-feira eu mandei mensagem. A gente pode conversar? Ela respondeu. Pode. Aí eu travei. Eu fui até a casa dela e quando ela abriu a porta, eu vi o olhar dela cansado. Mateus, fala. Eu respirei, sentindo o frio subir pela coluna. Eu preciso de um tempo para pensar. Eu vi como se eu tivesse dado um tapa. Ela piscou devagar. O maxilar dela tremeu. Um tempo, ela repetiu, como quem prova a palavra. É, só uns dias. Ela assentiu, engolindo a dor pra dentro. Tá. Eu saí e no caminho eu me odiei. Os dias seguintes foram os piores. Quarta, quinta, sexta. Eu tentava me distrair no trampo, mas cada elevador que eu entrava parecia apertado. À noite eu ficava no sofá afundado, com a TV ligada sem som e o celular na mão, olhando a conversa com ela, esperando uma mensagem que eu mesmo tinha impedido de existir. Eu mal dormia. O travesseiro cheirava a nada e eu sentia a falta do cheiro dela. Um perfume leve, meio amadeirado, misturado com café. Eu lembrava do jeito que ela segurava a xícara, do jeito que ela ria, do jeito que ela me olhava como se eu fosse mais do que eu achava que era. No sábado, o Gabi apareceu na minha casa sem avisar. Tocou a campainha umas 3 vezes. Abre, mano. Eu abri com cara de quem tinha passado a noite acordado. Cê tá um lixo, ele falou entrando. Que foi? Eu tentei desconversar. Nada. Mateus, ele falou sério. E isso era raro nele. A Carol tá mal. O coração deu um aperto. Eu pedi um tempo. Eu admiti. Um tempo? Ele arregalou os olhos. Cê tá de brincadeira. Cê sabe o que ela passou. Eu abaixei a cabeça. Eu sei. E é por isso que eu tô com medo. O Gabi respirou fundo e sentou no sofá afundado, fazendo ele afundar mais. Mano, ele disse, mais calmo. Eu vi você crescer. Eu vi você virar esse cara trabalhador aí. E eu vi minha irmã quebrar e se reconstruir. Ela não tá te usando. Ela tá tentando viver. E você tá se escondendo. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Você sempre teve medo de ser feito de trouxa por causa daquela Bruna. Eu sei. Mas a Carol não é a Bruna, velho. A Carol, ela é a pessoa mais verdadeira que eu conheço. Eu senti a garganta fechar. E sabe qual é a parada? Ele falou, apontando o dedo. O Daniel não é um fantasma competindo com você. Ele é uma lembrança. E lembrança não ocupa o lugar que é pra ser seu. Eu fiquei olhando pro chão, respirando pesado. E aí eu entendi. Eu não tava com medo dela me comparar. Eu tava com medo de ser feliz e perder de novo. Medo de apostar e dar errado. Medo de amar e sentir dor. Só que, se eu não apostasse, eu já tava perdendo. Naquele mesmo sábado, eu peguei minha chave e fui pra casa da mãe do Gabi. Chovia fraco. Aquela garoa que molha sem parecer. Eu fui com o coração batendo na garganta. Quando eu cheguei, a Carol tava no quarto dela. Um quarto que tinha ficado meio congelado no tempo. Eu sabia porque ela tinha me mostrado antes. Tinha uma caixa de fotos do Daniel. Tinha uma camisa dobrada. Tinha um perfume guardado.
Não era um santuário exatamente, mas era um lugar de dor. Eu bati na porta. Carol? Silêncio. Eu bati de novo. Sou eu. A porta abriu devagar. Ela estava com o rosto inchado, olhos vermelhos, um moletom grande, o cabelo preso de qualquer jeito. Você veio pra quê? A voz dela saiu baixa, cansada. Eu respirei fundo, pra parar de fugir. Ela me encarou como se não quisesse acreditar. Eu fiz uma coisa, e a voz tremia. Você pode vir comigo 1 minuto? Ela hesitou, mas veio. A gente foi pro quintal. E ali tinha uma transformação. Durante aqueles dias eu tinha pedido pro Gabi me ajudar. A gente tinha tirado umas coisas do quarto, com o consentimento dela antes, porque eu não era doido, e levado pro depósito da casa. E no quintal eu tinha montado um pequeno canteiro. Simples. Terra preta, umas mudas de alecrim, manjericão, lavanda. Um jardim pequeno, mas vivo. Um lugar que cheirava a coisa nova. Ela olhou e ficou parada. Mateus, a voz dela falhou. Eu cheguei perto, mas sem invadir. Eu não tô aqui pra apagar nada, Carol. Eu não quero apagar o Daniel. Eu só quero que você tenha um lugar que seja sobre agora, sobre vida, sobre você. Ela levou a mão à boca. Uma lágrima caiu. Depois outra. Honrar o passado é diferente de viver nele, eu falei, sentindo o peito apertar. E eu entendi que eu tava com medo. Medo de me machucar. Mas eu não quero mais ser um cara que vive no modo seguro. Eu quero escolher. Ela me olhou, e o olhar dela era de alguém que tinha esperado muito tempo por uma escolha. Eu escolho você, eu falei, a voz embargada. Eu escolho nós. Ela deu um passo e me abraçou forte, forte mesmo, como se estivesse segurando um pedaço do mundo para não cair. Eu senti o cheiro dela, senti a pele dela quente contra a minha. Senti meu peito abrindo. Ela chorou no meu ombro e eu chorei também, sem vergonha. O choro dela era silencioso, mas pesado. O meu saiu como um suspiro quebrado. Eu tava com medo, ela disse, a voz falhando, de você ir embora. Eu tô aqui, eu respondi. Eu tô aqui de verdade. A gente se beijou ali, no quintal molhado, com cheiro de terra e planta. Um beijo que tinha perdão e promessa. Um beijo que não era euforia. Era paz. Só faltava uma coisa: enfrentar o resto. O Rodrigo apareceu 2 dias depois. Ele veio de novo, e dessa vez eu fui junto com ela para conversar. A gente sentou na varanda. O céu estava limpo, mas o ar ainda era frio. Ele chegou com cara fechada, mas parecia menos explosivo. Carol, ele falou olhando pro chão. Eu fui um babaca. Ela ficou em silêncio, esperando. Eu não consigo aceitar que o Daniel, a voz dele falhou, que ele acabou. E quando eu vi você com outro cara, eu senti como se eu tivesse perdendo ele de novo. Eu respirei fundo. Eu não tava ali pra brigar. Eu tava ali pra entender. Eu não quero tirar ele de você, a Carol falou. Com calma. Mas eu preciso viver, Rodrigo. Eu preciso. Ele olhou pra mim e eu vi que ele queria me odiar, mas estava cansado demais. Você gosta dela? Ele perguntou, direto. Gosto. Eu respondi. E eu respeito a história dela. Ele ficou em silêncio um tempo. E aí, com uma sinceridade bruta, ele falou: desculpa. A palavra saiu como pedra, mas saiu. A Carol assentiu. Obrigada. E naquele momento eu vi um arco de redenção pequeno. Não porque ele virou amigo, mas porque ele largou um pouco da culpa. Com a Ana foi mais demorado. Ela não pediu desculpa de cara, mas começou a observar. Começou a ver que eu não tava ali de passagem. Começou a ver a Carol sorrindo de um jeito que ela não sorria fazia tempo. E um dia, numa tarde de domingo, ela me puxou de lado na cozinha. Olha, ela falou sem jeito. Eu fui dura. Eu
Eu só não queria ver minha irmã sofrer. Eu entendo. Eu respondi. Ela respirou. Só cuida dela, tá? Eu assenti. Eu cuido. E ela cuida de mim também. Ela deu um meio sorriso. Tá. E assim, devagar, a gente foi criando um novo equilíbrio. 2 meses depois, a Carol começou a passar mais tempo no meu apartamento. Ela reclamava do meu fogão de 3 bocas, ria do meu sofá afundado, mas ela trazia vida. Ela fazia café e deixava o cheiro pela casa. Ela colocou uma plantinha na varanda. Ela dobrava minha roupa e brigava comigo quando eu largava a meia pelo chão. A gente criou rituais pequenos. Sexta-feira era noite de filme, e ela sempre dormia antes do final. Domingo de manhã era pão na chapa e conversa na varanda, olhando o céu entre os prédios. Às vezes a gente ia no boteco do Carlinhos, e ela ria das piadas sem graça dele. O Carlinhos, claro, falava: "Ih, Matheus, tá chique agora, hein?" E eu ficava vermelho. E teve um dia no trampo que eu senti que a vida estava me devolvendo um pouco de honra. Era um prédio na Paulista, elevador antigo, e uma criança ficou presa com a mãe. A mãe estava desesperada, e eu fiz o que eu sempre faço. Respirei, trabalhei, abri a porta, tirei eles com calma. A criança me abraçou do nada e falou: "Você é um herói." Eu ri sem jeito. Mas no fim do dia, quando eu contei pra Carol, ela me olhou com um brilho diferente. "Você também salva vidas do seu jeito." Ela falou tocando meu rosto. Eu senti meu peito encher. Porque não era sobre ser herói. Era sobre ser visto. E quando eu penso agora, 6 meses depois daquela abordagem na calçada da Vila Matilde, ainda me parece surreal. Eu e a Carol não viramos um casal perfeito de novela. A saudade do Daniel ainda existe. Minha insegurança ainda aparece às vezes. A Ana ainda dá pitaco. O Rodrigo ainda tem dias difíceis. Mas a gente enfrenta junto. A gente escolhe um ao outro todos os dias. Quando olho para trás, eu volto para aquela cena como se fosse um filme. 21h48 de uma sexta-feira comum. Eu tava descendo a rua, pensando só em chegar no boteco, quando eu ouvi: "Você cresceu, hein?" E eu respondi: "Gostou do resultado?" E minha vida inteira mudou. Porque amor de verdade não tem idade, não tem cronograma, não tem regra bonita para seguir. Só precisa de 2 pessoas dispostas a arriscar, a sentir medo e ir mesmo assim, a escolher uma a outra, todo dia. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa nos comentários qual foi a conexão mais inesperada da sua vida. E se você quer mais histórias muito românticas como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!